Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Olá, Vanessa, seja bem-vinda. Nossa primeira participante da live. Boa noite, todos bem-vindos. O Diego logo estará presente com a gente aqui. Estamos aguardando, nos organizando, porque agora nós somos organizados. Logo começaremos a nossa live sobre desenvoltura frente à câmera. O que será que nós vamos falar? Você está curioso? É bom que esteja. Vamos falar sobre algumas coisas importantes. Aí, tudo bem? Sejam bem-vindos. Queridos. Ó, Diego, grande Diego. Seja bem-vindo, Diego. Vocês conseguem ouvir a musiquinha que está no fundo? Ó, o Diego entrou. Diego mandou convite. Oiê, Seja bem-vindo, meu querido Diego. Tudo bem? tudo ótimo, graças a Deus. Primeiramente, obrigado pelo convite, meu amigão. Imagina. Um beijo a Aí, meus todo mundo que está queridos, entrando então, aqui. estão vindo devagarinho. Virão, todos virão. Então, meu querido, me conta, como é que tá? Eu quero que tu divulgue depois também as tuas lives, o teu projeto. Tu podia até falar um pouco sobre isso agora, depois falar no final de novo, convidando as pessoas sobre o teu projeto com o Igor, que é muito bacana, muito interessante para as pessoas se inscreverem no teu canal também, para poderem conhecer um pouco mais do trabalho do Papo Arte. Papo de Arte ou Papo Arte? Papo Arte, né? Papo Arte, Papo Arte. Inclusive, tem um outro canal que, se eu não me engano, se chama Papo de Arte, que não é o nosso, né? Lá no É Papo YouTube, Arte. Papo Arte. Era um canal que os meninos, são dois meninos que gravavam antes do início da pandemia. O Bacana. nosso canal, ele surgiu com a ideia de não ficar parado, né? Que eu acho que é o que a gente vai falar um pouco aqui na live de hoje, pelo que você me falou, Uhum. é de a gente não ficar parado, porque a gente, enquanto ator, quando a gente fica muito tempo parado, muito tempo estagnado, a gente acaba desaprendendo tudo aquilo que a gente aprendeu. Não é que a gente Sim. deixa de saber, mas a gente enferruja. E se a gente não exerce o nosso ofício. E aí, eu no início dessa pandemia, em casa, a gente não sabe, olha, Grazi, beijo, seja bem-vindo. Ru, todo mundo que está aqui. A gente, no início dessa pandemia, a gente resolveu, eu liguei para o Igor e disse, Igor, vamos fazer uma live de leituras dramáticas. A gente começou fazendo segunda, quarta, sexta e domingo no Instagram, só eu e ele. E a live começou a dar certo, aí deu um boom no Instagram, a gente teve a presença de uma forma inusitada, que até hoje a gente não sabe como que foi parar nele, que o Hugo Gloss assistiu a nossa live, Olha que legal. divulgou no stories dele, adorou. Aí a gente estava no meio da live, a gente estava com 8 pessoas, 7 pessoas, lendo o texto, a gente olhava, tinha 50, voltava para o texto, olhava, tinha 100. E no meio da live, no final do texto, já estavam com 300 pessoas Legal. assistindo a gente. E aí a live ela foi tomando uma outra proporção. E aí a gente levou o projeto para o YouTube, né? Uma forma de poder levar convidados, outros artistas e fomentar cada vez mais a cultura, sempre com isso, com um bate-papo. A gente faz. É um programa um programa cultural, né? No Claro. YouTube ao vivo. Então a gente abre com notícias culturais da semana, do dia, enfim, notícias que são Sim. pertinentes. Chamamos o convidado
entra com a gente, sempre pessoas muito interessantes que a gente leva no nosso canal. E aí a gente bate um papo com ele, faz uma leitura dramática escolhida pelo próprio ator. Às vezes a gente revive personagens marcantes. Por exemplo, semana que vem a gente vai ter a Rosa Maria Murtinho e a gente vai estar revivendo A Próxima Vítima, Paraíso Tropical, que foram novelas que ela fez e que ela quer Legal. relembrar na live. Sexta-feira agora a gente vai ter a Débora Evelyn, e a Débora a gente vai fazer a leitura também de uma cena de celebridade da personagem dela com a Malu Mader e com o Marcos Palmeira. Então, tipo, uma cena que foi muito marcante na novela e que ela quer relembrar. Então, a gente faz esse bate-papo, aí a gente separa duas perguntas que a gente sempre pergunta antes para o convidado, manda as perguntas para Claro. eles. No caso, isso é o ideal, né? Eu não te mandei as minhas. Elas vão ser surpresas para ti. Tá bom. Mas é que você já é de casa, a gente se conhece há milhões de anos já. E aí a gente faz esse bate-papo, perguntas e tem a interatividade com o público, né? O público pega. Cara, é muito legal esse trabalho de vocês, é muito bacana. O Igor é incrível também, né? Não, é e um eu baita, e o Igor, baita a gente parceiro. bate uma bola maravilhosa. Vocês têm uma afinidade muito legal, isso é bacana pro trabalho que vocês estão realizando ali. Exatamente, e aí o nosso canal... Essa movimentação cultural. Diz o nome do canal, depois eu boto na minha bio, ou para quem me perguntar, se quiser saber, eu boto na bio também lá o canal de vocês, como é que é o nome? É o canal Papo Arte, o link tá na minha bio, inclusive. Quem quiser me siga, tá aqui em cima. Siga o Diego para ver, para ir lá dar uma conferida na bio. Não, e sempre tem pessoas muito muito legais. Também. Sempre tem pessoas muito legais. Já teve no nosso canal Júlia Gunn, Nicola Siri, Márcio Killing, o Rodrigo França, Rodrigo Fagundes, amanhã tem a Vânia de Brito, a Maria Zilda Beto já passou, Bruno Cabrerizo teve no nosso canal. Semana que vem eu tô fechei com a Rosa Maria Murtinho, aí vou fechar agora com o Murilo Rosa, a gente vai tentar semana que vem, que o Murilo já eu vi. quer fazer. Então são nomes muito bacanas que a gente tenta trazer assim, pro canal para legal, cara. Leitura. Na verdade, eu te convidei, a gente é amigo há bastante tempo, sabe disso? As pessoas talvez não saibam. Eu te convidei também para um pouco nesse ritmo que tu já está seguindo, já está fazendo com o Igor. Claro, não é uma cópia do que tu está fazendo, mas sim, é um momento em que eu quero esclarecer algumas coisas sobre um assunto específico para as pessoas que estão procurando se desenvolver nesse mundo que é estar frente a uma câmera, que a gente conhece bem, porque a gente faz isso há muito tempo. Então, nesse segundo momento, eu quero que tu te apresente um pouco a respeito dos teus trabalhos, Diego. O que tu já fez? Tu também é produtor de elenco. Rapidamente, assim, dá um apanhado, um desenho das coisas que tu faz antes da gente entrar no assunto. Então, é muito louco isso, essa abordagem que você traz, e eu acho que ela é muito pertinente, até porque trabalhar para frente das câmeras é uma coisa um pouco diferente de só ser ator, né? Tem toda uma estrutura por trás que você tem que dominar. E trabalhar na frente de uma live é uma outra coisa. Até por conta da tela ficar muito mais perto do seu rosto, enfim, são coisas que eu acredito que a gente vai falar aqui durante a live. Mas eu sou ator há 18 anos, comecei fazendo teatro na escola, em Porto Alegre. Depois eu fiz escola de TV e cinema, lá da escola do Luiz de Mora, onde o Alexandre Cardoso era o câmera da escola, trabalhava lá com o Luiz na escola. Aí depois virou professor da escola, aí a escola fechou e, enfim, aí vem toda a sua trajetória. E de lá para cá, de 2006 para cá, eu comecei em 2002. De 2006 para cá, façam os cálculos aí. Em 2002 eu tinha 14 anos, então quem quiser saber minha idade, é só fazer os cálculos. De 2006 para cá, eu comecei a trabalhar muito com cinema e com teatro, enfim. Então, eu trago hoje no meu currículo, são acho que quase 20 curtas-metragens, acho que chegam a quase 10 longas, entre longas e séries de TV. E eu tive em algumas junto contigo. Quê? E eu tive em algumas junto contigo. Algumas, várias, né? O primeiro trabalho que eu fiz, eu comecei muito bem no cinema, assim, em filme, em longa-metragem, né? O primeiro grande trabalho que eu fiz como assistente elenco, foi o filme O Tempo e o Vento, que o Alexandre Cardoso está no filme como ator, e foi a grande abertura de portas, que é com a direção do Jaime Monjardim. Depois veio o filme Beira-Mar, que eu fiz como ator, que ganhou inúmeros prêmios.
Tem o filme, tem a série Animal, que tá, para quem E tu quiser fez produção de assistir. elenco também Eu e fiz a atuou. produção de elenco e fazia um dos personagens. O Xingu tá nesse projeto. Tu tá no Animal também, né, Alexandre? Sim, 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 sim. O Alexandre tá nesse Sou trabalho marido também. da Cristiana Oliveira, sou o deputado Exato, exato. Você é federal, o prefeito da. O prefeito radialista. não, o Deputado candidato a federal e prefeito. radialista da cidade. Exatamente. Aí tem o Animal, que está disponível no Globoplay. Depois vem Teu Mundo Não Cabe nos Meus Olhos, que é um longa que tem a Soledad Villamil, que fez O Segredo dos Seus Olhos, que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, Uhum, onde ela é protagonista com Darim, que ela fez esse longa que eu incrível. fiz produção de elenco, Teu Mundo Não Cabe nos Meus Olhos, Superfície da Sombra, com Léo Machado, com César Troncoso, saudoso, Léozinho. Leozinho, É... querido. Superfície da Sombra. Aí depois veio o Avental Rosa, que eu produzi o elenco, que é a Que eu primeira fiz produção também. de elenco do que você fez também, que é a primeira produção de elenco do Jaime em que não é a Marcela Altberg que produz o elenco, que eu Uhum, produzo. Então, para mim foi uma experiência incrível e uma responsabilidade imensa. Aí claro. vem o Homem Cordial, que eu fiz assistência de elenco aqui em São Paulo, com a direção do Iberê Carvalho, que é a produção de elenco é da Alice Wolfenson. Aí tem a série Chuteira Preta, do Paulo Nascimento. Aí tem uma Foi a série que eu última que fiz. fez? Não, a última que eu fiz foi Produção de ano elenco. passado, que eu não posso dizer o nome por questões Ah, sim, de sim, sim, contrato. sim, sim. Sim. E aí tem essa outra série. Aí tem o longa O Garoto, que foi meu primeiro trabalho como platô no cinema. Eu nunca tinha trabalhado como Olha, platô. fez platô. Eu fiz platô, assinei como platô o filme O Garoto, com a direção do Bruno Saglia e a direção de produção da Explica Mônica para as Bertolucci. pessoas o que é o platô para as pessoas entenderem. Platô, ele é assim, num set de filmagem, você tem a produção executiva, tá lá em cima, que é a dona do projeto, que encabeça o projeto. Aí você tem o diretor e a diretora de produção, que são os dois grandes chefes Sim, do trabalho inteiro. os ícones que Os ícones centralizam toda a ideia. do trabalho. E aí vem o Sim. platô. O que, que acontece? O que, que o platô faz? Ele é aquele cara, ele é o primeiro a chegar no set, o último a sair. Ele tem que ver se o set Ele está é em meio que o ordem, gerente do set, né? o gerente Ele do set. comanda por cima todos os pequenos centros. E que fica em Comanda não, contato ele direto, faz andar. fica em contato direto com a diretora de produção e com o diretor. É ele que vai dar o start do set, é ele que vai ficar pressionando a equipe, é ele que tem que controlar o horário junto com o assistente de direção, é o primeiro a chegar, o Sim, último a sair, aquele que fica responsável pela abertura do set, toda a limpeza e fechamento do set de filmagem. sim. Não teria como tu ser sucinto nos seus trabalhos, porque não tem como, né? Eu também Não, mas eu eu me já, pego já às vezes. eu consegui resumir, acho que em 5 Não, foi minutos. bonito, foi bonito. Eu também, quando alguém me pergunta, eu É faço um. muito difícil. Porque É tem muito. tanta coisa legal que a gente fez que a gente quer falar, né? Assim, ó, antes da gente começar, todos que estão no meu perfil me conhecem, alguns são do teu. Eu sou ator há 22 anos, 4 anos a mais que tu, mas contemporâneos no mesmo momento ali, né, de aprendizado. Também fiz vários desses trabalhos que o Diego falou, fiz outros Muitos. tantos A maioria trabalhos. você tá comigo. Exato. E nós temos uma caminhada muito bacana frente às câmeras na atuação. Agora, no teu olhar como produtor de elenco, para a gente iniciar o assunto, esse assunto ele é mais ligado às pessoas que querem trabalhar com a câmera, que querem gravar o seu material, que querem construir algum tipo de conteúdo frente a alguma câmera, pode ser o celular, a câmera que for, porém não tem experiência nenhuma, né? Eu quero que tu, como assistente de direção, agora diga um pouco assim, como é que tu vê as pessoas num teste de elenco, por exemplo, que chegam sem muita experiência? O que tu acha interessante? Porque nós vamos falar sobre desenvoltura, né, o nosso assunto. Como é que tu acha que essa desenvoltura se desenvolve? Como é que a gente busca um desenvolvimento mais profundo para que a gente possa se soltar? Como é que foi o teu início nisso, assim? Tu vendo pessoas num teste tensas, com medo, com receios, como é que é isso para ti? Então, antes de mais nada, quero dar um beijo para Marília, que entrou aqui. E, Lisa, não existe idade, tá? Ela diz que ela acha que está muito velha, não existe idade para começar, tá? Então, o meu início... Era lá, tem um gato aqui. O meu início, eu comecei fazendo teatro. Então, quando eu fui para frente das câmeras, foi muito difícil,
Porque você vem toda de uma linguagem corporal e de palco, que é tudo maior, é tudo grande, Sim. você tem que fazer para a plateia, né? E na televisão não, na televisão é tudo muito, muito pequeno. Então você tem que aprender a ser minimalista. Quando você não tem uma carreira, na minha opinião, quando você não tem uma carreira vindo do teatro, ou quando você não tem uma experiência, você é um novato e quer começar, acaba sendo muito mais fácil você começar frente às câmeras, porque você não tem todos os vícios de linguagens que você traz do teatro. Sim. Porque é muito mais fácil você ampliar os movimentos do que você Claro. reduzir esses movimentos. Então, o processo inverso de redução, que foi o que aconteceu comigo, acaba sendo um pouco mais trabalhoso. Então, quando você não tem esses vícios de linguagem, esses vícios de atuação, não frente à câmera, né, no teatro, fica mais tranquilo e mais fácil Mais de você... fluido. Eu tive esse mesmo problema. Eu também comecei pelo teatro e foi um pouco nesse mesmo caminho também. Qual foi a tua primeira sensação na frente de uma câmera? Tensa. Tenta descrever pra gente. Eu lembro, eu estava na escola de atores, eu queria muito poder gravar curta, gravar filme e tal. E aí eu lembro que foi uma experiência um nervosismo muito maior do que quando eu pisei no palco pela primeira vez. Porque a gente vê aquela luzinha, quando tá a câmera, você tá ali, tá tudo certo. Acendeu Claro. a luzinha vermelha da câmera, você fica tenso, você sabe? E aí existe aquela tensão no início, que eu olho para a câmera, eu não olho, eu olho para o lado. Você já sabe, porque os professores ensinam para onde você deve olhar. Mas Claro. no momento em que liga, você fica naquela tensão e você não sabe o que fazer. E eu lembro Parece quando eu que a vi gente fica mudo. Exato. E eu lembro quando eu vi a minha primeira cena. A minha primeira cena é assim, eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui está a tela, como vocês estão me vendo. Vou supor que eu tenho que dizer assim, então tá, então eu vou pegar esse copo d'água e vou jogar na sua cara. Então eu lembro que eu fiz assim, então tá, eu vou pegar e vou fazer e jogar esse copo na sua cara. É óbvio que eu estou exagerando. Sim, mas sim. os movimentos foram tão grandes e absurdos que era uma coisa dantesca. E aí, claro, você vai podando ao longo do trabalho, né? Claro. Do aprendizado. Não, é exatamente isso. Mas assim, ó, as pessoas, depois tu fala um pouco sobre isso também, as pessoas acham que isso tudo é muito distante. Por exemplo, eu sou Não é. o Pedrinho, que estou em casa com o meu celular e eu gosto muito de surf, por exemplo. E eu quero falar para as pessoas sobre surf. Só que daí eu começo a tentar me gravar. E aí, cada vez que eu me gravo, eu me acho ridículo, eu me acho despreparado, eu me acho incapaz, eu me acho travado demais. Qual a dica que tu daria para esse menino, para esse Pedrinho, para que ele desse esse primeiro passo de se desenvolver, de encarar essa situação? Porque é exatamente isso que a gente não consegue ver, porque nós já trabalhamos com isso. A dica que eu dou é uma dica muito simples, na real, para o Pedrinho, para a Joana, para quem for. Não tente fazer de cara, tipo, eu tenho uma ideia, a ideia é genial. Vamos pegar o exemplo do Pedrinho, que surfa e quer filmar ele surfando, ele chegando na praia com a prancha, que não dá para fazer agora, né? Mas vamos pegar esse exemplo. Não vai já direto para a ideia que você tem. Pega a câmera, aí pega lá, determina uma frase. Eu vou até a cozinha. Vou até a cozinha. Para que você vai até a cozinha? Para pegar um copo. Para que você vai pegar o copo? Para tomar uma água. Então, beleza. Você determinou que o seu contexto vou até a cozinha pegar um copo e beber água. Aí você bota a câmera numa posição, com uma luz que você ache interessante, mesmo que você não domine de iluminação, coloque ali e grave várias e várias e várias vezes, olhando para a câmera, olhando para o celular. Eu vou até a cozinha pegar um copo d'água porque eu estou com sede. E grave. E depois olhe. Grava uma vez, 2, 10, 15, 20 vezes. E olhe as filmagens. Vocês vão perceber que a primeira filmagem que vocês fizeram vai ser completamente díspare da última filmagem. E aí vocês vão conseguir fazer essa análise e perceber, mesmo vocês que não têm
quem não tem o conhecimento vai conseguir fazer essa analogia e perceber a diferença quando você grava a primeira vez, que você está tenso e tal, e na última que você já está mais solto, mais relaxado. Aí claro. O que você faz? Você pega essa última filmagem que você fez e toma ela como exemplo, como base, porque você sabe mais de você do que qualquer uma pessoa. E como a gente vive numa era em que a gente está aí, todo mundo jogando os vídeos na... Vitor Camarote, jogando os vídeos na internet e tudo mais, para você poder fazer uma coisa que fique bonita, que fique interessante, nada melhor do que você se conhecer, como é você frente às câmeras. Se você fizer isso, se torna mais fácil, na minha opinião, obviamente. Exatamente, eu concordo contigo. Eu ia até falar para ti, não sei se chegou a assistir o último vídeo que eu gravei, falando sobre um pouco sobre isso, sobre ser capaz. Tem muita gente que não se acha capaz. Porque as pessoas elas têm uma trava que se chama autocrítica. A autocrítica ela pode ser muito positiva para a gente em muitos aspectos. E pode nos construir e nos podar para uma coisa boa e muito interessante. Né? Essa análise do que nós estamos fazendo ela é positiva. À medida que ela nos impulsiona. Mas para muita gente a autocrítica ela impede, ela trava, ela cria um muro na frente das pessoas que faz com que as pessoas não consigam dar um passo à frente. Então é nesse sentido que eu falo. Muitas pessoas, por exemplo, para mim, eu contei nesse vídeo o que aconteceu para mim. Um dia eu estava fazendo divulgação na PUC da feira de cursos e recursos, o cara que estava organizando isso chegou para mim e disse, cara, tu não quer fazer o comercial na televisão deste curso? Aí me brilhou, me explodiu uma felicidade interna, e eu pensei, óbvio, mas daí na hora já me travei, eu disse, não, só um pouquinho. Aí eu falei para ele, eu não tenho experiência nenhuma, eu nunca fiz nada com câmera, eu não tenho nem ideia se eu sei fazer isso. Ele falou assim, não, mas mesmo assim eu quero. Eu disse, fiz a minha parte, avisei para ele que eu não tinha experiência. Que é o melhor de tudo. E eu fui empurrado para um set de gravação para gravar um comercial do nada, sem ter feito nenhuma gravação em casa. E aí, isso que eu falo sobre a autocrítica. Obviamente, eu repeti 70 vezes, que foram as vezes que tu pediu para se regravar. E errei muito, e me superei ali, e dei o melhor de mim. Aprende, né, Alexandre? Claro, exatamente. É isso que eu digo. Essa ultrapassada de linha da crítica que eu faço a mim mesmo, eu não tô bem, eu não sei, minha voz não tá boa. Isso é importante? É importante. Mas o que tu falou e o que eu tô dizendo é exatamente isso. Esse primeiro passo de fazer nos aproxima cada vez mais do nosso objetivo, seja lá ele qual for. Se é gravar material pro meu Insta, se é conteúdo digital, se é a gravação das minhas aulas de yoga, gravação, o médico fazendo um curso para os seus alunos, enfim, não interessa o motivo. O que for, mas essa relação com a câmera, que não é uma coisa natural, não foi para mim, não foi para ti no início e não vai ser para ninguém, ela tem que partir de algum ponto, ela tem que partir de algum lugar. E uma coisa que é interessante, quando a gente é criança, a autocrítica ela é quase que nula, porque a gente pode ser uma mesa, a gente pode se jogar no chão, a gente não se preocupa com o que os outros estão dizendo, com o que as pessoas estão achando a respeito do que nós estamos fazendo. A gente simplesmente faz. E quanto mais a gente começa a crescer e começa a se desenvolver, a gente começa a perceber o outro. Né? E aí começa, não, mas o que essas pessoas estão falando? Mas será que eu devo fazer isso? Será que eu estou fazendo isso bem? Será que eu não estou fazendo isso bem? Né? E o mais legal de tudo isso é ir em direção, dar esse primeiro passo. Né? Eu faço até uma comparação desse início frente às câmeras com as lives. Eu falo por mim mesmo, até o início dessa quarentena eu nunca tinha feito uma live na vida, eu não sabia como fazer, eu não sabia como é que era essa nova ferramenta. E eu me joguei e fui aprender a fazer. Inclusive fizemos uma na madrugada. Fizemos uma na madrugada maravilhosa, 4 horas de live. De comédia. Com vários personagens, improvisando. Olha a Karen falando aqui. Infelizmente, o julgamento dos outros nos afeta. Mas temos que exatamente. Tudo nos afeta, né? Mas aí a gente tem que começar a aprender a lidar com isso. Esses espaços onde eu me permito ir adiante, que é
foi o assunto do vídeo que eu gravei. Se eu sou capaz, né? Todo mundo é capaz de tudo. Basta definir, decidir e ir adiante. E as pessoas acham que esse passo ele tem que ser imenso. Não. Assim como tu começou nas lives, não foi um passo imenso, foi um pequeno passo, um outro pequeno passo, e tem uma coisa que é importante. E aí esse crescimento acontece. Tem uma outra coisa que é muito importante ser dita. Eu lembro que quando eu comecei a fazer teatro, muita gente falava para mim, Diego, é muito difícil, é impossível. Sou de Porto Alegre, Tamires. O Alexandre é de Porto Alegre, eu sou de Porto Alegre, mas eu estou em São Paulo, moro em São Paulo há 8 anos. Muita gente dizia para mim assim, é difícil, é impossível, você nunca vai chegar lá, você nunca vai conseguir ter contato com essas pessoas que você nunca vai conseguir ganhar a vida com isso. Sim. Tem uma frase que eu falo inclusive nos cursos que eu dou, nos workshops, que é assim, o impossível, ele não existe. Ninguém diz que é fácil, mas o impossível, ele não existe. Se existisse o impossível, a gente não teria um astronauta brasileiro. Eu adoro usar o exemplo do astronauta, não entrando no viés político, esquece que ele é político. Mas, porque, se ele, que é brasileiro, teve o sonho de ser astronauta e de viajar para o espaço e conseguiu realizar esse sonho, por que é impossível você gravar algo em frente às câmeras, você se tornar um ator, você alcançar o teu sonho, o teu objetivo de vida? Por quê? Não é fácil. Fácil não é. Não, com certeza não é fácil. Eu costumo dizer assim, ó, a Lisandre perguntou que ela tem muita vontade, mas por onde ela começa? Eu sugiro para quem quer começar a se desenvolver para as câmeras e gravar o seu conteúdo e gravar o seu material, primeira coisa, o Diego deu uma bela dica. Dá esse primeiro passo se gravando. Experimenta. Tu tá sozinho no teu quarto, tu não vai mandar para ninguém, tu não vai postar no Instagram, tu não vai postar no Facebook. Se grava, se veja nessa situação. Né? Coloca ali a câmera paradinha, uma luz bacana, cria um conteúdo, cria um texto, estabelece alguma coisa, não sai gravando qualquer coisa. É legal estabelecer um início, meio e fim e brinca com isso. A Lisandra tá falando que ela... a Lisandra eu sei que ela grava, mas aproveitando a tua pergunta, Lisandre, para dizer para as outras pessoas que talvez queiram fazer isso também e não sabem como. Grave. Tem uma coisa assim, outra coisa que é interessante falar, mas eu não sei se a luz está boa. Faz a luz que você acha que é legal, grava. Aí olha o vídeo. Não ficou legal. Ajusta. Vai ajustando. Tudo são maneiras e jeitos de fazer. E hoje em dia, a gente tem uma ferramenta muito maior que quando eu e o Xingu começamos, não existia. Não existia celular. Internet de escada. Existia internet de escada. Existia internet de escada e não existia um celular que pudesse gravar, que pudesse testar. Hoje rolam testes em casa. Você não precisa ir até o estúdio para fazer teste. Você faz o teste em casa, você manda o vídeo, gravou, mandou, foi aprovado. Exatamente. Na nossa época não era assim. Não, a gente tinha que penar. Eu lembro que eu tinha vídeos tapes meus com cenas gravadas. Não, na época da escola que a gente estudou, eram gravadas em fita VHS. Também uma coisa que é muito importante ao querido Retrato, a gente se joga mesmo que dê errado. Você vai ter orgulho de ter tentado. Também gravei esse texto aí. Rogério, querido, meu compadre. Uma outra dica muito importante também, Diego, eu não sei, tu pode falar sobre o teu processo, tá? Mas quando eu vou gravar, a Karen falando, tirou um pouco do bloqueio e foi fazer cursos. Cursos mesmo, isso. Isso é uma outra saída também. É muito importante a gente estudar e se desenvolver naquilo que a gente quer. Também, isso para atores. Da Armando Casting aqui de São Beijo, Paulo, maravilhosa. Beijo, Karen, querida. Mas para quem não quer ser ator, quem quer gravar o seu conteúdo, para quem quer ser ator, o curso é muito bacana também. Para quem não quer ser ator e quer se desenvolver, existem possibilidades também. Existem aulas online, existem outros artifícios. Talvez esse nosso assunto hoje ajude um pouco nessa caminhada para esse desenvolvimento. Mas uma dica também. O corredor, o cara que faz atletismo, que vai correr, como é que ele se prepara para o trabalho dele? Ele aquece o corpo.
ele desenvolve a musculatura, ele desenvolve a sua extensão muscular, para que ele possa cumprir essa trajetória sem ter nenhum tipo de ferimento, sem se machucar e alcançando uma qualidade maior no que ele está fazendo. A cantora que quer cantar e quer fazer o seu disco, ela precisa trabalhar as cordas vocais, ela precisa se aquecer, ela precisa construir tudo isso nela também. Da mesma forma o nosso trabalho. A gente vai gravar para a câmera, mas as pessoas acham que isso é muito fácil. As pessoas acham que isso é muito simples, que é simplesmente ligar uma câmera e falar. Não, a gente precisa também conhecer o nosso corpo, a gente precisa conhecer como a nossa voz funciona, a nossa relação com a câmera ela tem que ser uma coisa natural. Então eu pergunto, Diego, como é que é o teu processo físico de desenvolvimento? Tu te aquece antes de fazer as lives? Qual a dica que tu dá para as pessoas? Uma coisa simples, um passo a passo pequenininho, só para a pessoa... vai gravar um vídeo, é legal fazer, eu faço tal aquecimento com a boca, tal aquecimento com o corpo, só para as pessoas entenderem mais ou menos como funciona. Primeiro, eu faço aquecimento vocal antes de gravar qualquer vídeo, principalmente para teste e tal. Faço aquecimento vocal, faço aquecimento corporal também. E uma das coisas que... E aí eu falo, quando eu falo de aquecimento vocal, até fiz uma live com uma fonoaudióloga amiga minha, porque cada um tem a sua voz, então existem exercícios que para mim funcionam, mas para você não vão funcionar porque a sua voz é diferente da minha. Então tem que tomar muito cuidado com os exercícios vocais que você vai fazer e ter essa instrução da fono. Mas, o que eu faço? Antes mesmo de gravar qualquer coisa, qualquer vídeo, você tem que, primeiro de tudo, eu tenho uma gravação, vamos supor, às 10 horas da manhã. Eu não vou acordar às 5 para as 10 para gravar às 10 horas da manhã. Por quê? Porque meu corpo não vai estar acordado. Então, eu tenho que acordar ali no mínimo uns 20, 30 minutos antes, acordar o meu corpo. E quando eu falo em acordar o corpo, é se alongar, fazer um aquecimento, mesmo que seja rápido, curto, beber água, e acordando o seu corpo, acordando as suas cordas vocais, acordando o seu corpo mesmo. Aí sim, aí você está acordado e pronto. Então não adianta você, por exemplo, amanhã de manhã eu quero gravar uma cena porque eu vi na live, então eu vou pegar, já decorei o texto aqui, eu vou gravar amanhã de manhã. Aí acorda às 5, vamos supor, eu botei para despertar às 10, acorda às 5 para as 10 e vai gravar. Você é capaz de você sair mais tenso do que você começou e não tem mais vontade de fazer aquilo. Por quê? Porque você não acordou o seu corpo. Você precisa... A primeira dica que eu dou é acordar. Quando eu falo em acordar, é acordar o corpo. Igor, seu lindo. Igor, coisa fofa. E aí, legal, sim, isso é bacana. Aquecer, alongar. E quando eu falo de aquecer, não é assim, não precisa fazer treinos mirabolantes. Uma corrida, mesmo. meia hora. Isso. Uma preparação para a ação que tu vai tomar. Beijo, Igor, querido. As pessoas também, elas entendem uma coisa, que é um assunto que eu vou falar também nos próximos vídeos que eu vou gravar, sobre vulnerabilidade. A Flavinha falou uma coisa, só um minuto, Xingu. Oi. A Flavinha falou uma coisa, ter uma boa noite de sono. Isso ajuda e muito, porque aí tem a questão, você acorda menos cansado, se você dormiu bem, se você se programou para descansar, você acorda menos cansado. Vai ajudar a você acordar o seu corpo de uma forma melhor. Desculpa, Alexandre. E porque também nós somos um canal, né? Nós somos um canal de energia, porque nós trabalhamos com comunicação. Quem vai fazer o seu trabalho de gravação vai estar se comunicando, mesmo que seja uma gravação, que não seja ao vivo, como a gente está fazendo agora, mesmo que seja uma gravação que a pessoa vai ver, vai ouvir depois, o nosso canal de energia e comunicação com as pessoas, ela vem por essa liberação corporal, que é física, que não é... Não estou falando sobre uma questão espiritual, e sim física. Sim. Né? Toda a trajetória dessa energia que gira em torno ao que eu estou dizendo e como tu vai receber, faz parte também desse aquecimento, dessa preparação do nosso corpo. Outra coisa importante que eu estava falando antes, a vulnerabilidade, que é um assunto que eu vou tratar no outro vídeo. As pessoas entendem vulnerabilidade como uma coisa ruim. E, de fato, em algum pedaço, em alguma parte dela, sim, a vulnerabilidade
como fraqueza, como sensibilidade, né, absorção de coisas mais ruins, talvez seja um lado não tão interessante de entender. Mas a vulnerabilidade é importante para nós atores, por exemplo. E também eu acredito para todos que gravam vídeo. O que é a vulnerabilidade? É a gente se abrir para as coisas. Quando a gente se abre para as coisas, ou seja, a gente se mostra, a gente fica vulnerável. Essa vulnerabilidade nos apresenta possibilidades. Concorda? Concordo. Quantas coisas nós deixaríamos de sentir, tanto na nossa profissão quanto na vida, né? A pessoa que decidiu sorrir para a pessoa que gostava e de dizer um oi, ou seja, se expor, se abrir, fez com que elas se conhecessem e se tornassem namorados e casassem, fossem felizes e vivessem uma história maravilhosa. Quanta coisa a gente deixa de viver por se fechar. E como eu falei antes, aqui é um canal de transmissão de coisas, de energias, de posicionamentos, de informações. A gente é um canal. Então, quando a gente se abre também, eu crio uma relação diferente com quem está me ouvindo. Sim. E as pessoas que nos ouvem, elas sabem quando a gente está aberto para elas e quando a gente não está. Sim. Como é que tu enxerga isso no teu trabalho lá nas lives com o Igor? Porque o Igor é exatamente como nós. Né? Total. Ele tem isso também. E por isso que a coisa flui. As coisas fluem maravilhosamente com vocês dois. E ele é incrível, tu é incrível. A coisa de se abrir, vocês se abrem, vocês se mostram ali. Né? Como é que vocês vivem isso juntos ali? Então, a Flavinha botou aí, se permitir mudar de opinião, que vai em contrapartida ao que você tá falando. Claro. Então, eu acho que você vai sentindo a energia tanto do convidado. Primeiro a gente começa a live 30 minutos antes, com o convidado no backstage, onde a gente já deixa ele à vontade para já transmitir essa energia. Então, a gente conversa com ele, expõe e tal, e relaxa. Então, a gente já quebra essa tensão que teria vou começar com você aqui e tal. Sim, do nada. Que a gente fez 10 minutos antes de começar essa live, que a gente fez ao longo da tarde. Então, isso você já deixa o seu convidado mais tranquilo. E aí você vai sentindo o programa. À medida que você vai fazendo a live, você vai sentindo aonde você pode ir mais e aonde você pode ir menos. E eu e o Igor, a gente tem uma sintonia tão bacana e tão legal que a gente brinca assim, o nosso programa, ele tem pauta, a gente segue todo um cronograma com horário. Legal, isso é importante. Tudo certinho. E a gente tem o nosso ponto eletrônico, né? Que é o WhatsApp. Então, tipo, quando a gente percebe que está indo para um lugar ou para outro, a gente você se avisa no WhatsApp e diz, ó, vamos fazer tal coisa, ó, vamos jogar a leitura agora. O povo tá saindo. E tem isso. O povo tá se interessando mais pela live. A live começou a aumentar. Graças a Deus, aqui a gente começou com 8, já estamos em 18 pessoas. O pessoal tá gostando do assunto. Que bom. A gente vai percebendo. Claro, vocês acabam se comunicando. Teve live que a gente fez, que a gente começou... E tudo isso a gente foi percebendo, principalmente aqui no Instagram. Teve live que a gente fez aqui no Instagram, que a gente começava com as notícias, tinha 9, 10 pessoas. Nananana. Aí a gente ia para a leitura, a live subia para 30. Acabava a leitura, a live caía. Aí a gente foi se dando conta. Pera lá, a gente não pode ficar tanto tempo com o bate-papo, mas a gente também não pode começar direto na leitura. Aí a gente foi dosando. E a gente foi percebendo isso. Porque tudo é, como você falou, tudo Washington, tudo é, Samir tá aqui também, tudo é troca de energia. E a gente tem que ir no que o público quer ver. Não, com certeza. E é uma coisa que o Igor, e tu descobriu isso também com o Igor, ele tem uma rapidez, né? Tem. Nós temos isso um pouco também. Ele tem uma rapidez de jogo que é legal. E ele segura. Tu apresenta para ele as coisas e ele gosta muito de brincar também, gosta muito do humor. E é muito interessante as leituras que vocês fazem. Eu sempre entro para brincar um pouco com vocês também, né? Instigar os dois. O Igor colocou um negócio aqui que é verdade, que é exatamente isso, ó. Estar aberto ao novo, surpreendente. Coisas que acontecem no ao vivo e na troca de energia com o outro. A ator é fundamental, assim como em cena. E é isso que a gente tenta fazer na nossa live. A gente tenta fazer como se ela fosse
Um jogo de cena. Porque numa cena, quando você vai trocar quando você vai jogar, se o seu parceiro não troca com você, Claro, não é a sua cena que ele está prejudicando a cena dele. com certeza. E Tudo é troca. eu falo do Igor, principalmente, eu dei aula pro Igor, né? Sabe disso? Eu dei Ele aula fez o pro meu Igor, workshop também, esse fez também teu livro. workshop. Eu dei aula para ele e a mudança que o Igor teve como ser humano, como pessoa, como ator também, o crescimento dele foi muito bacana. E isso que ele está falando é bem direcionado para o que aconteceu com ele. O se permitir. Teve um momento que ele rompeu essa membrana, né, da autocrítica, do medo, do receio, e ele se abriu. Quando ele se jogou, as coisas começaram a fluir, né? Não, E e é esse muito entendimento engraçado, porque é muito bacana ver o isso. Igor, a amizade que eu tenho com o Igor tem o quê? Tem 3 anos. Nem Sim, isso. O Igor foi assim, eu precisava de um ator para fazer uma participação na série Chuteira Preta. Eu estava buscando elenco, aí eu entrei no YouTube da Take, fui lá e vi sim. uma cena do Igor. Não, eu me lembro disso. E Não, aí eu liguei inclusive, para a Take e disse, eu quero esse menino. Mostrei o vídeo para o Paulo disse, aprovado. Liguei, eu quero. uh, Eu não conhecia o Igor. uh, Mas não, é ele é que vem incrível, ele é disso, incrível. vem do se jogar. O Igor Isso, é se um ator abrir. que se joga, que se É o coloca à disposição. Mas Eu isso é uma faço descoberta, muito né? isso enquanto ator, eu fico o tempo inteiro tentando me jogar, tentando descobrir novas ferramentas e como utilizar dessas novas ferramentas. Você tem Claro, essa claro, postura também, Alexandre. claro, com certeza. Não, eu falando do Igor porque é muito bonito isso, e ele, com você, no trabalho que vocês estão fazendo, isso aparece maravilhosamente bem, né? Essa abertura, esse jogo, essa brincadeira que vocês fazem é muito interessante. Ó, chegamos a 43 minutos da nossa live. Fala Ele um está pouco falando sobre a que questão. quem te ensinou foi você, ó. Ser Aonde? disponível e se permitir foi o Xingu. Cobrando isso sempre de mim. Ele só agradece a você. Amor da minha vida, Claudinho querido. Dorício. Fala, Xingu. Tem alguns outros alunos aí também assistindo, eles sabem bem como é que é esse processo, né, essa descoberta. Eu tenho como também ponto base desse desenvolvimento inicial, eu não sei como é pra ti, tá? Mas, por exemplo, lá na série Animal, lembra da minha primeira cena, que foi com o Edson Celulari, com a Cristiano Oliveira, com o Léo e com a Fê? Foi no bar da Fernanda Moro. Lembra disso? Sim, senão é que eu fui ler o que a Flavinha Ah, colocou. tá. Minha primeira cena era ali, ou seja, era um momento tenso, Eu era o lembro disso. meu primeiro momento na série, barará. Todos foram almoçar. Não, e aí um dia antes teve a função de dizer que sobre não ter o texto decorado na ponta da língua, enfim, eu já estava um pouco tenso. Tinha o texto na ponta da língua, estava um pouco tenso. E aí teve um momento que todos foram almoçar e eu fui para o set, aonde eu ia gravar, para me ambientalizar com o espaço. É uma coisa que eu tenho muito clara, assim, porque uma das tensões que a gente tem é um lugar não ser um lugar agradável para a gente, não ser um lugar apropriado, Não, a e a gente não primeira, quando ter uma você entra ideia. num projeto, a primeira cena sempre vai ser tensa. Você está conhecendo a equipe, você está conhecendo com quem você vai se contracenar, e aí, dependendo do projeto, são atores que você admira, e aí gera tudo isso, né? Mas Sim, prossiga, sim, com desculpa. certeza. Não, é isso. Eu procuro me ambientalizar, conhecer o espaço que eu tô, né? Por exemplo, vou gravar um vídeo agora aqui para ti. Onde é que eu tô? Qual a distância que a parede está de mim? Quais são os móveis que estão do meu lado? Eu botei uma musiquinha aqui do meu lado para entrar num clima, para nos carregar para algum lugar, né, internamente. É muito importante essa visualização, essa consciência espacial de tudo que nos cerca, da onde eu quero chegar, com o enquadramento que eu estou tendo, com as coisas que estão na minha volta. Como é que é para ti essa relação com o espaço onde tu está gravando? Ah, é de suma importância. Ó, Eu, só um por pouquinho. exemplo, A Karen dizendo, ó, deixa eu contar uma coisa. O Xingu que me ajudou com alguns bloqueios que eu tinha. Como sou grata, eu sou meio cego. que Que ator, ator, que que pessoa. pessoa. João, Beijo, querida. Joãozinho, seu lindo. João Cortes, maravilhoso, meu amigão. Esteve lá na nossa live também, Joãozinho. É? Então, essa ambientação é estritamente necessária, porque ela vai de encontro ao que você tá interpretando naquele momento.
ela Claro. ambienta o seu personagem, a sua personagem. Então, tipo assim, toda a composição. Não é à toa que existe um diretor de arte num trabalho, num filme, num longa, numa série, uma novela. Se não Exatamente. fosse a ambientação, não fosse importante, não existiria essa função. Então, tipo assim, tudo aquilo é para compor. O Walter Avancini falava, a maioria dos atores que trabalharam com o Walter falam, tem um livro que é maravilhoso, que eu super indico, que é O Último Artesão, que tem depoimentos de técnicos e artistas que trabalharam com ele. Ele não Uhum. deixava ator nenhum sentar no cenário, porque o cenário compunha o personagem. Então, tipo Claro, assim, por isso, não exatamente isso que podia eu penso. botar texto no cenário, não podia sentar na poltrona, a poltrona é do personagem, você senta quando você estiver É tu gravando. criar o espaço aonde tu te preencha com aquela energia para conduzir até o lugar onde tu quer chegar. No caso, no nosso caso profissional, trabalho de cena. No caso de alguém que estiver gravando, o seu objetivo. Por exemplo, o cara vai falar, voltamos ao Pedrinho, vai falar sobre surf Sim. com sacos de milho atrás. Nada contra, não tem problema nenhum ter. Mas o conteúdo, aquela informação que ele quer passar, quanto mais ele estiver imbuído disso e cercado dessa atmosfera, obrigado, me fugiu a palavra, Flávia, Atmosfera. Obrigado, Flavinho. abraçado na atmosfera, mais ele vai entrar e mais concentrado ele vai estar e mais fixo dentro desse objetivo ele vai estar. Né? Eu, pelo Exato, menos, exato. funciono assim. A ambientação é estritamente necessária. E aí eu pergunto, como criar essa ambientação você estando dentro de casa? Você escolhe o melhor espaço. É que nem, por exemplo, eu tenho um poema que eu tenho que gravar, que é a Marina Moura, que é uma amiga virtual que eu fiz, que tem poemas ótimos. O canal dela, Poema Marina Moura, com H no final. Ela faz vários poemas. Ela me mandou um poema que ela quer que eu grave para ela. E ela, na mensagem, ela coloca: eu tenho certeza que você vai escolher o melhor lugar para gravar esse poema, porque da outra vez que você gravou o poema ficou maravilhoso. Então, mas por que isso? Porque eu pego o texto, eu estudo aquele texto, eu vejo, o melhor lugar para gravar isso é aqui. Não, mas aí, qual o espaço da minha casa? Como é que eu posso fazer isso? E aí você vai tentando entender o que está por trás daquele texto e tentando criar a sua ambientação dentro da sua casa, que é o que a gente está falando aqui. Bacana. Ó, estamos chegando ao final. Então, se você Correr que tem quiser, a muito. gente abre uma outra mais 15 minutinhos. Eu posso, tá? Boa! Então tá. O Rogério Fernandes, meu querido compadre, ele também está fazendo todo um desenvolvimento de trabalho, falando da arte dele, que é fotografia. Querido Retrato, quem puder seguir o canal dele, olhem lá, porque é muito bacana o trabalho que ele está fazendo. Aqui, ó. Ele falou, exatamente, falou ali, quem me abriu as portas. Olha que eu não consigo E sempre enxergar, me pessoa certa. incentivou como ator foi o Xingu. Fui eu. Assim como fiz com muita gente, porque é uma coisa que eu amo, não tem como eu não incentivar as pessoas e não levar as pessoas para isso. Diego, antes da gente ir para as perguntas, a gente deixa os 15 minutinhos depois para as perguntas, então, tá? Ótimo, ótimo, ótimo. Assim, ó, alguém perguntou ali também, A dizendo Lisandre falou que tu só leu os elogios, né, Xingu? só elogios, só o que me serve. As críticas eu guardo para mim internamente e resolvo sozinho. Vini, a gente vai, só para avisar vocês, como tem mais 10 minutos de live, a gente vai, quando acabar essa aqui, chegar no finalzinho, que vai aparecer ali no ao vivo pro Xingu, quando acabar, a gente vai abrir uma outra com mais 15 minutos. Porque eu tenho às 8h30 a live da Maria Zilda, que hoje tem as cantoras Belle e Lu lá cantando maravilhosamente bem no @Maria Zilda Bethlen, às 20h30. Isso. Assim, ó, pergunta que foi feita para mim no Instagram, tá? Para fazer para ti. É possível perder a inibição com algumas dicas rápidas? Tipo assim, ó, 5 dicas rápidas de uma frase para a pessoa perder a inibição com a câmera. Cara, bota a câmera para gravar e esquece que ela tá ali. Primeira. E aí pega, essa é a primeira. Antes de você fazer isso, pega um trava-língua. E decora esse trava-língua. Aí tem a caneta é ódio. Eu não tenho nenhuma. Não, tenho? Será? Pera lá, tenho aqui. Pega a caneta e trava-língua. Vamos conversar assim agora. Ótimo para você. E o Hugo, seu lindo. A gente só chibaba. Chibaba, é legal. Ou uma rolha, né? Porque dá pra. A rolha também é bom. legal. Bota aqui. Ó, a rolha aqui. Assim. Não tem rolha, o dedo. Dedo dedo também serve.
ou a caneta. Você pode colocar. Sim. Ih, travou. Fui eu ou foi Foi. ele? Eu acho Voltou? que foi Tá. tu. Voltou. Tá. Pega um trava-língua. Curto. Decora esse trava-língua. E aí, deixa a câmera ali numa posição e bota para gravar. Esse é o segundo. A câmera, o trava-língua. Aí você pega isso aqui. Começa a colocar artifícios, entre aspas, de coisas que você pode estar fazendo. Que daí você vai esquecer que a câmera está gravando. Terceiro. O alongamento. Alongamento, terceiro. Alongamento, terceiro. Quarto. Vai você aí, fala o quarto. Escolher um assunto, início, meio e fim. Não, mas aí Quarta não. dica. Você vai escolher o assunto depois que você já tiver feito tudo isso, porque ele está perguntando o que você faz para perder a inibição em frente à câmera. Isso, não, mas eu digo assim, um assunto, contar a história da minha mãe indo ao supermercado, não um assunto profundo. Que nem a história do copo. Enfim. Uma historinha só para ter uma forma de começar e repetir ela todas as vezes. A Flávia colocou uma coisa interessantíssima, e para não ficar piscando, ator que pisca o tempo inteiro. Sabe, Flávia, é muito engraçado isso, porque eu gravo, às vezes, trocentas vezes, e uma das coisas que eu fico mais prestando atenção é em quantas piscadas eu dou. E aí agora eu gravo de novo, às vezes a cena tá agora eu tô controlando a piscada. E eu gravo de novo e fico me controlando para não piscar. Porque isso é técnica também, né? É técnica. Eu tinha coisa da testa, ficava assim o tempo todo com a testa. Não, controle, as sobrancelhas. A gente começa a trabalhar isso e começa a controlar. Isso é um processo também. E quinta é fazer. Apertar o REC. Gravar. Mas eu acho que essa quinta você experimenta. Pode ser a primeira. Eu acho que a quinta ela tem que ser a primeira e eu vou falar por quê. No momento em que você coloca a câmera para gravar e você começa a se preocupar com outras coisas, você esquece que a câmera está gravando e automaticamente fica mais natural. De forma natural. Entendeu? Boa. Aí, claro, a partir daí você vai entendendo o seu corpo, vai entendendo a sua posição frente à câmera e vai conseguir fazer isso de uma melhor forma. Última pergunta. O que vocês acham sobre errar? Exemplo, vou gravar e errei uma vez, errei duas vezes, errei três vezes. Errei... não, vou desistir, isso não é para mim. Não. Eu não vejo como um problema. Eu acho que, às vezes, o nervosismo ele faz parte. Às vezes tem uma tensão, por exemplo, num set de filmagem, vamos supor, e acontece. Errar é humano. Então, isso acontece. A repetição nada mais é do que você chegar no... A perfeição não, porque a perfeição não existe, mas você chegar num lugar comum onde você gosta daquilo que você está fazendo. Por exemplo, trazendo aqui para os moldes atuais de hoje, frente a essa pandemia, frente ao que a gente está vivendo. Colocou lá o celular, gravou, errou o texto, ficou nervoso. Gravou de novo. Quando você viu, você fez 20 vídeos. Não tem problema nenhum você ter feito 20 vídeos. É melhor errar. E aí tem uma coisa que eu falo muito para todos os atores, assim, que é uma coisa que eu fiz muito e que é um conselho que eu super dou. Gravar muito curto universitário. Buscar. Por quê? Se os alunos da universidade estão aprendendo a fazer cinema e você está aprendendo a ser ator, é onde você tem a possibilidade de errar. Quando você for chamado para um trabalho profissional, não é que você não vai errar, mas você vai errar o mínimo possível. Tem uma música do Los Hermanos que eu gosto muito. Tem muita gente que não gosta dos Los Hermanos, mas... Eu gosto. Eu gosto também. Eu não quero falar sobre Los Hermanos, mas tem uma música que fala: olha lá, quem acha que perder é ser menor na vida? Olha lá, quem sempre quer vitória esquece a glória de chorar. Isso para mim diz muita coisa dentro disso que nós estamos falando. Por quê? Eu errei muito.
Eu Eu me também. travei muito. Teve um primeiro filme que eu gravei, que foi uma participação com o André Arteche, inclusive falei com ele sobre isso. Eu tinha que dizer uma frase, eu não consegui dizer a frase. E repetiu 30 vezes, eu não consegui dizer a frase. Eu comecei a ficar nervoso, o clima do set começou a me sufocar. Ali, se eu não tivesse entendido o real motivo do erro, o erro é uma alavanca, o erro é uma coisa que nos constrói, nos protege, para que a gente aprenda a lidar com a frustração de às vezes não fazer direito. E qual é o problema? Tá tudo certo. Nem todos os atores fazem tudo muito bem sempre. Claro, Não. a gente estuda para ter o menos erro possível, assim como o atleta, assim como o professor, enfim, em E qualquer não profissão. pensem, já vi muito ator de gabarito repetir cena, errar, esquecer texto. Isso Claro, acontece. claro, Às vezes tem uma interferência externa na sua vida que acaba atrapalhando um trabalho e não é proposital. Coisas que acontecem. E como qualquer trabalho, é um claro. trabalho. É que nem a Flavinha pergunta, desistir é um problema? Desistir não é um problema, porque eu acho que cada um tem um processo. Né? Eu, por exemplo, eu tenho 22 anos de carreira. Nesses 22 anos, 2 anos mais ou menos e meio, eu fiquei em stand-by. Eu fiz outra coisa. Eu quis experimentar outras coisas que eu tinha na minha cabeça. E tudo certo. Eu não deixei de ser artista, porque eu acho que ser artista não é só estar trabalhando. Ser artista é uma condição de interna, de respiração, de sentimento e sentir tudo que está na nossa volta. Mas o desistir é um espaço que nos cabe como um momento de descoberta, como um momento. Tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. E tem o tempo de fazer. Se é Sim. uma coisa que me impulsiona a fazer, se eu quero construir isso, eu preciso dar um passo. Ele não precisa ser perfeito. Ele precisa ser contínuo. Ninguém precisa ser perfeito. A gente tem que ter continuidade. E a continuidade não é para mostrar para ninguém. É para que eu seja feliz e para que eu siga me construindo. Dieguinho, temos 2 minutos. E aí você vai abrir mais 15, né? Podemos abrir, ou se tu preferir, não abrimos, não tem problema. Não, eu acho que o assunto está interessante. Eu quero continuar mais com você aqui. Entendi. Então, Se não for um gente, problema para você, né? não, Boa para mim noite, nenhum. Eu estou Carlos. o quê? Intervalos é Intervalos. preciso. É isso que eu estou Aí, falando. colocar só um adendo nisso. Francisco Coco, quando ele começou a carreira, ele era jovem e tudo mais, ele, durante o início, ele tinha uma carreira uma evolução muito grande, muito rápida. E ele teve que parar em função da doença da mãe, para cuidar da mãe, e ele ficou anos parado. E aí depois que ele se resolveu com a mãe, enfim, eu não sei se a mãe dele chegou a falecer nesse período e tal, que ele resolveu com relação a essa doença da mãe, ele retoma a carreira dele e ele volta a fazer os trabalhos novamente, a poder trabalhar novamente. Então, como a Flávia colocou, intervalos às vezes são precisos, são necessários Pra e, gente também, né, na vida. e não é Eu um tive. erro, desistir não é um problema nunca. Não, com A certeza gente não. pode, Eu, a gente muda. Aí, ó, a gente não está vivendo uma quarentena, as coisas não mudaram, a publicidade está se reinventando, o cinema está se é, reinventando, o audiovisual está se reinventando por causa de uma pandemia. é isso que eu digo. O reinventar-se, se redescobrir, não é um problema. Né? Inclusive, eu estou mudando toda a minha vida. Já falamos disso rapidamente antes, mas eu estou me reinventando, eu estou reaprendendo a ser quem eu era. Eu me perdi um pouco nesse caminho em relação a tempo, a construção, a respirar. A vida é assim, a vida para todos é assim. Sim. Não sou eu só que tenho problema, não sou eu só que estou ruim. Todo mundo passa por isso. A reconstrução, inclusive, na área Ó, temos 25 segundos. Meu nome é. Quando Então aparece tempo, eu começo a ficar já nervoso. fecha essa aqui, salva. Eu espero você abrir e volto aqui com você. Tá. Agora. Volta todo mundo, hein? Quero ver todo mundo daqui
Se não aparecerem 17 pessoas aqui, eu não respondo por mim. Mentira. Então, como eu estava falando antes... Feliz Páscoa, Vini Klein. É muito bom estar falando contigo, Diego. Primeiro, porque somos amigos. Eu estava falando sobre as mudanças, né? Toda mudança gera um crescimento, né? E dentro do aspecto que a gente estava falando, tanto para quem é ator como para quem não é ator, que é o meu primeiro foco, para quem não é ator, depois eu vou fazer um processo de trabalho para as pessoas. Karen, querida, beijo para Karen. Oi, Karen. Beijo, Karen. Oi, Karen. Beijo. Para as pessoas que são atores, um outro processo direcionado para elas. Mas primeiro, esse processo de vida para as pessoas que querem experimentar. Por que não experimentar? Qual é a tua dica? Eu tive uma colega, acho que você vai lembrar dela, Alexandre, lá na escola de atores, que ela estava fazendo curso porque ela queria ela só queria fazer desenvoltura frente à câmera. A gente achava muito esquisito, assim, na época eu lembro que ela era minha colega, e a gente dizia, mas você não quer ser atriz? Não, não quero, quero aprender. E a gente não sabia para que ela queria aprender. Aí acabou o curso, ela estava se candidatando a vereadora, e ela estava fazendo o curso porque ela queria saber como que ela se portava frente à câmera para poder se candidatar e poder falar melhor frente à câmera. Ela queria, foi um lugar de experimentar. Foi um lugar de experimentar. E eu acho que, eu falo assim, fazer teatro devia ser uma aula obrigatória para todo mundo. Porque para você descobrir o seu corpo, para você para você ter desinibição, para você poder falar dentro do seu trabalho, na sua empresa, numa palestra que você tenha que dar. Enfim, a gente no dia a dia, a gente utiliza muitos dos conceitos aprendidos dentro do teatro e dentro do ser ator, que são necessários no dia a dia. Com certeza, com certeza. O me expor mais, o me colocar à prova, me fez crescer como pessoa e me fez me desenvolver absurdamente só pelo ato de me mostrar, fora toda a questão de estudo. E olha, eu dei aula de cinema durante 11 anos. Eu sei. 11 anos formando pessoas para TV e cinema, e não só para TV e cinema, formando pessoas que queriam se desenvolver na oratória. Beijo, Denise. Na oratória, queriam se desenvolver como profissionais nas suas áreas. Então, eu dei aula para muito advogado, para muito professor, dei aula para empresário, dei aula para comunicadores, basicamente falando. Pessoas que queriam trabalhar a sua comunicação dentro do setor de trabalho. Então, eu desenvolvi muita gente... É interessante também esse seu processo. Deixa eu só concluir, só para tu entender o que eu quero. Queria só se desenvolver. Oi. Muita gente queria só se desenvolver. E aí aconteceu uma coisa, Diego, meu querido. As pessoas que foram lá só advogado, foram lá só para se desenvolver, só para se construir na oratória. O que aconteceu? Virou ator. Se apaixonou pelo nosso trabalho e fez o quê? Muitos deles largaram a sua profissão. Assim como acontece o contrário também. Já tive colegas maravilhosos, claro. Atores excelentes que desistiram. E desistiram. Sim, não, com certeza. A gente já falou que é normal e tudo mais. Claro, claro, tá tudo certo. Profissões. Mas o que eu queria falar é que, assim, ó, pegando um gancho que eu esqueci de falar na outra live, um beijo, mãe! Beijo! Aliás, falando na tua mãe, só um pouquinho, deixa eu só falar um negócio. Adorei, tô adorando as lives de culinária, tu e a tua mãe. É sensacional, meu. Assim, ó, eu passo a live com o Igor, mas a live mais comentada é com a minha mãe. Cara, a tua mãe te chamou da atenção, é sensacional. Mas, Diego, eu já te disse que tu... não tá. Sábado que não tinha som. É sensacional. Aí eu começava... Ô, mãe! Eu começava a gritar. Ela disse que ela me ligou ontem dizendo assim, tava vendo a live, tô me mijando de rir aqui contigo, gritando comigo. Muito engraçado o trabalho. Muito engraçado. Mas aí, voltando, uma coisa que eu esqueci de falar, é muito engraçado porque o Alexandre, no set de filmagem, ele... Poxa, conheço o Alexandre, o Xingu há... Eu, né? O Alexandre Caçou. Há anos. E, inclusive, eu já sabia do Xingu antes mesmo de conhecê-lo pessoalmente.
E aí... Beijo, Tiaguinho. Tiaguinho, beijo. Simone, beijo. O Alexandre, quando ele tá no set de filmagem, ele é brincalhão, ele ri, ele toca violão, ele anima toda a equipe. É um profissional, assim, Bagunça. de mão cheia. Todo mundo adora ele no set e tal. No momento em que ele entra para gravar, em que ele se direciona ao figurino, primeiro que ele é um ator exemplo, porque ele não se atrasa, ele chega no horário, ele está pronto com o figurino dele, ele sabe ser querido com todos os profissionais da equipe, ele não distrata ninguém dentro de um set, e ele está sempre disponível, que é uma das coisas que nós, atores, temos que ter sempre. Disponibilidade. Acho que é a palavra número 1, a palavra-chave para tudo dentro da nossa profissão é disponibilidade. E o Alexandre, quando ele vai para o figurino e ele coloca a roupa e ele veste o figurino do ator, do personagem, ele começa um processo de concentração, ele vai para o set, ele vai passar texto com os colegas dele. Não é que ele é Alexandre Cardoso e começa a vivenciar o personagem no qual ele vai interpretar. Isso é muito interessante. Por quê? Porque é um momento de quebra mesmo. Você, quando está interpretando uma outra persona, você tem que saber fazer essa ruptura. Claro, existem atores como César Troncoso, que, meu pai do céu, que eu admiro pra caramba, é outro exemplo. Meu parceiro de chimarrão. Que ele é assim, ele tá aqui, ele botou o figurino, ele tá aqui, e fazendo piada, e fazendo, vamos gravar, César? E ele entra na personagem. É experiência, isso é experiência, né? Ele consegue fazer isso. É o processo dele, né? São processos diferentes, claro. Cada um tem a sua técnica. Mas é interessante o processo do... O Alan tem um processo muito parecido com o do Alexandre, de internalizar e entrar. Então, cada um tem o seu processo. Mas o mais importante de tudo é saber se portar dentro de um set de filmagem, é saber se portar com a equipe, é saber se portar com o trabalho. Que legal. Dieguinho, querido, amado no meu coração. 9 minutos, temos mais 6. Assim, ó, última coisa, tá? Pra gente conseguir direcionar para o final. Dentro desse processo, eu também trabalho o enfrentamento, que é o enfrentamento de si mesmo e das suas possibilidades. Eu aprendi agora, tá? Eu estou fazendo uma mentoria de mudança, né, de reformulação mental, que está sendo muito interessante para mim. Por quê? Porque um hábito que eu não tinha era estabelecer as coisas, né? Eu fazia tudo isso muito instintivo. Minha irmã querida Daniela entrou. Fazia isso tudo. Um beijo, Amandita, um beijo pro Samir. A Maria Zilda Beto. Ó, eu tô terminando. Maria Zilda, aqui. Querida. Eu falei Começou a entrar o povo da Maria Zilda aqui. Ó, eu vou ficar só mais 5 minutos com ele e já tô finalizando aqui, tá, Isildinha? Eu aproveitar que a Maria Zilda tá aí, eu já te mandei um beijo lá na tua live com o Diego. Eu vou te mandar um beijo agora. Sou muito teu fã, adoro teu trabalho. Um beijo, querida, maravilhoso. Então, Dieguinho, como eu te falei, eu sou muito ligado ao instinto, tu sabe disso também. Sou muito instintivo, me desenvolvo cenicamente de uma forma bem rápida. Porém, essa mudança que eu estou fazendo de estabelecer as coisas, eu acho que é uma boa dica que a gente pode dar também para essas pessoas que querem se desenvolver nesse processo, é estabelecer. É estabelecer as suas metas, né? Naquelas dicas que a gente deu. Primeira coisa, escolhe o que vai falar, posicionamento, onde que tu vai deixar tua câmera, o que tu quer mostrar, qual ambiente que tá ligado tudo isso, apertar o REC e beijão, né? Mas estabelecer... Foco, né? Foco Ó, Emílio, querido. Emílio, seu lindo, que saudade. Saudade também. Estabelecer esses espaços para... Obrigado, querida Karen. Estabelecer esses espaços para dizer, ó, dia 1, brinquei com isso e o resultado foi esse. Dia 2, o meu objetivo era esse. Estabelecer isso, escrever isso, visualizar isso, não só fazer de qualquer jeito, ou fazer de uma maneira... Foco, direcionamento, isso. E criatividade e empenho. Exatamente, esse é o objetivo. Abraço, Anderson.
Cara, é muito Se conhecer importante. antes de tudo para saber onde quer chegar. Boa, Flavinho. Exatamente. Autoconhecimento é fundamental dentro desse processo também. E à medida que a gente for trabalhando e gravando e se desenvolvendo, esse conhecimento ele vai se aprimorando cada vez mais. Quanto mais a gente olha para dentro, quanto mais a gente percebe esses silêncios que acontecem com a gente, olha que bonito que eu falei. Esses silêncios são importantes para que a gente entenda, né, o nosso tempo, entenda quem somos nós, entenda tudo aquilo que a gente consegue desenvolver, tudo aquilo que a gente quer desenvolver também. Palavras finais, Diego, para os nossos amigos que nos assistem. Fica à vontade, pode falar. Eu quero agradecer a presença de todo mundo aqui na live, agradecer primeiramente o convite desse meu amigo, meu irmão, que eu amo de paixão e ele sabe disso, pelos inúmeros trabalhos que a gente já realizou juntos. Falar que está aí na Amazon Prime, está a série Chuteira Preta, onde eu faço um ex-jogador de futebol, que aparece a partir do sexto episódio, tá como Dark Soccer. Obrigado, Flávio. Lá na Amazon Prime, só colocar. Eu faço um ex-jogador de futebol tetraplégico, fica tetraplégico. Cenas incríveis ao lado do Márcio Killing e do Nelson Diniz. E também tá no Globoplay a série Animal, que o Xingu faz, eu faço um policial também na série. Tá lá no Globoplay, se chama Animal. São 13 episódios, uma série muito interessante que veiculou em 2014 no canal GNT e que agora está disponível no Globoplay. Avisar que eu tenho um longa para ser lançado ano que vem, que eu tô como ator também, que se chama O Garoto, onde eu faço o personagem Rafael, que é um crítico literário. É um filme muito interessante, eu contracenando com pessoas maravilhosas. Tive a oportunidade de contracenar com a Tayla Ayala, com o Bruno Gissoni, com a Beth Goulart. A Maria Zilda Betlin está nesse filme também. Legal, legal. Com a direção do Bruno Saglia, um grande diretor e meu amigo, meu parceiro. Bacana. E falar aí para o pessoal me seguir lá no canal Papo Arte no YouTube. Papo Arte. Qual é o nome da live? Tá chegar aos 1.000 inscritos, a gente já está com quase 300. Faltam só mais 700, mas a gente consegue. O nome da live teu e da tua mãe. Por favor, aos sábados, sempre às 18 horas, no meu Instagram e no Instagram da minha mãe, loreninha.dasilva01, live querida, na cozinha da minha mãe. É sensacional, gente. Assistam, pelo amor de Deus. Obrigado. A Flávia, só para falar, a Flávia, ela é uma das donas da Armando Cast, uma agência que tem aqui em São Paulo. Beijo, maravilhosa, querida. Na qual a Flávia é uma grande parceira, uma grande amiga que me abraçou e me acolheu desde o primeiro dia em que eu pisei em São Paulo. Então, um beijo enorme para você, Flavinha. Te amo num grau e você sabe disso, que eu já te falei isso inúmeras vezes. A nossa parceria é maravilhosa. Obrigado por tudo. Maravilha. Tudo mesmo. Beijo para André. E logo mais live com a Maria Zilda. Maria Zilda, que hoje tem Lu e Belle, as cantoras Lu Ribeiro e Belle. Vão estar fazendo um showzinho lá agora, daqui 15 minutos. Saio daqui e corro para lá. Maravilha. Dieguinho, meu querido, eu agradeço profundamente a tua presença. Foi muito enriquecedor para todos que assistiram. As pessoas estão falando ali que foi incrível o conteúdo e tudo que a gente falou para que as pessoas possam se desenvolver nisso também. Muito agradecido. Muito agradecido. Só fazer mais um adendo, tem também quarta e sábado, a Madrugada de Matar, que ocorre a Madrugada de Matar. noite no Amatar, @Amatar com 2 Ela entrou agora. Amiga, minha mãe, minha maravilhosa. Ela entrou aqui. Ela entrou. O Xingu tá sempre lá também. Eu tô sempre lá assistindo também. Queridos, sábado a partir da meia-noite, sempre com... Sigam o Diego também. Me sigam. Sigam o Diego. Estamos agradecidos. Querida, estamos agradecidos pela presença de todos. Diegão, um beijo, te amo. Fica bem. Boa próxima live. Obrigado. Um beijo a todos que assistiram a gente. Espero que eu possa ter passado informações que tenham sido valiosas aí, do pouco conhecimento que a gente tem. Um beijo enorme, Xingu. Muito obrigado. Você sabe que você mora no meu coração e eu te amo. E você no meu. Beijo. Bar da Matar, isso mesmo, Flavinho. Eita. Beijo a todo mundo. Beijo, mãe!
Beijo! Loreninha.da-Silva, lá, 01, Loreninha.da-Silva 01. Sigam lá. A live nossa do sábado tá no Instagram dela, inclusive. Vão lá e vão dar uma boa risada. E me sigam também, Alexandre Cardoso, ator. E teremos outras lives. A minha próxima live, a de quinta, agora é com o Marcelinho Krauschau. Ai, que eu amo! Vai ser bem legal o nosso papo também. Me manda para eu poder divulgar na minha live. A minha live também, quem quiser divulgar, no final da minha live do Papo Arte, amanhã a gente tem Vânia de Brito, a gente sempre coloca a agenda de lives da semana. Que legal. Então, legal. Quem tiver aqui e quiser, manda um direct para mim. Te mando. Estou divulgando a live de todo mundo, porque eu acho que a corrente do bem, ela precisa existir. Tem que se ajudar, né? Divulgar os amigos e parceiros da arte aí. Tá, Dieguinho, 8h18, corre pra tua live. Vou correr lá pra Maria Zilda antes que ela apareça aqui de novo para me catar. Um beijo, gente. Beijo, meu amor. Viu? Tchau, tchau. Tchau.